Meus amigos, não tem jeito. As redes sociais chegaram para ficar no nosso dia a dia. Hoje, para conversas com a família, para questões de trabalho, para entretenimento, para a gente estar ali matando tempo, né? Tá de folga, quer se divertir, vai lá para as redes sociais, assistir um vídeo, a conversar naquele grupo do futebol, no grupo da família, no grupo dos amigos, dar uma olhada ali no Instagram, no TikTok, se tornou parte da nossa vida. Hoje, dificilmente você vê alguém, quase que impossível, né, nos dias de hoje, você vê alguém e ele não está com o celular ali na mão ou próximo dele. A internet veio para melhorar muita coisa no nosso dia a dia. A tecnologia, a rapidez na informação. Hoje você não precisa mais esperar o jornal do outro dia para saber o que está acontecendo. A informação chega rápido até você, seja da sua família ou seja do dia a dia da sua cidade, do seu estado ou do seu país, ou do mundo, inclusive. Mas essa velocidade na disseminação de informações também trouxe problemas. Como tudo nessa vida, né? Que tem o lado positivo e o lado negativo. E o lado negativo de tanta informação rápida chegando até você é que não chega só coisa boa. Chega tentativa de golpe, chega calúnia contra alguém, chega difamação. E isso causa transtornos individualmente e também coletivamente para uma comunidade toda que, por exemplo, pode ser vítima aí de uma notícia falsa que pode fazer com que as pessoas tomem medidas que causem prejuízos. E para a gente falar desse assunto, a gente está recebendo aqui, até para apresentar para a nossa comunidade, o delegado Ederson. Ele chegou há pouco tempo aqui no nosso município. Nós já estamos acostumados com a rotatividade, né, de delegados. Isso é comum aqui para nós. Mas o doutor Ederson, ele é um delegado bastante renomado, já passou por delegacias, por cargos muito importantes na segurança pública aqui do nosso estado de Goiás, e Piranhas agora tem essa alegria de tê-lo aqui com tanta experiência, né, doutor? Seja muito bem-vindo, com muito gabarito e com muita bagagem para nos ajudar aqui também no cuidado da segurança. É um prazer recebê-lo inicialmente, doutor. Bom, boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes da Satélite FM. Prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse assunto que você já anunciou, né? Agradeço aí ao elogio, né, do renomado, mas nós estamos aí para contribuir, né? Já temos um bom tempo na carreira e agora, desde a primeira semana de janeiro, né, estamos aqui à frente da Delegacia de Piranhas. Doutor, a nossa comunidade ela é muito, assim, gosta de ser próxima, inclusive das suas autoridades, né? As autoridades aqui são muito queridas, principalmente quando executam um bom trabalho. Mas fala um pouco do senhor, o senhor é de onde, de qual município? Conta um pouco sobre o delegado Ederson. A minha história aqui em Goiás, ela começou assim que eu passei no concurso, né? Eu não sou aqui do estado, sou do estado de São Paulo, onde meus pais residem até hoje, né? Minha família toda reside. E quando eu passei no concurso, então, para delegado de polícia, estado de Goiás, eu vim para cá. Isso em 2004, né? Agora em janeiro eu completei 20 anos de carreira. Tive a minha primeira lotação, uma delegacia de uma cidade bem pequena, que chama Itajá, ali na divisa com Mato Grosso do Sul, onde eu fiquei por apenas um ano. E em seguida fui para Jataí, né, que era a sede da regional. E lá permaneci por 19 anos. Foi a minha última lotação antes de vir para Piranhas. E durante esse período que eu fiquei em Jataí, eu passei por várias delegacias, distritos policiais, trabalhei no GENARC, no GEPATRE. Fui delegado regional em duas oportunidades distintas, né, em períodos distintos nesse período aí, de 19 anos. E por último, eu estava à frente do Grupo Especial de Investigações Criminais, né, que trata dos casos de ocorrência, às vezes que demandam, né, uma, vamos dizer assim, uma especialidade na investigação, né? Então a gente tinha casos de homicídio, casos de roubo, na zona rural principalmente, e tratávamos, né, como você já mencionou e citou, por último estava tratando também dos casos que envolvem golpes aplicados, né, por meio de redes sociais, por meio da internet de um modo geral. Vim para Piranhas agora, recentemente, como eu disse. Eu sou casado, minha esposa, né, tem o trabalho dela, trabalha com os pais têm negócios aqui na região.
e a gente entendeu por bem estar vindo para cá, para a região, né, para fortalecer esse vínculo dela com o trabalho dela também. E eu, aproveitando a oportunidade que aqui estava sem delegado titular, né, me propus a vir para cá para desenvolver um trabalho aqui, sem ter data para sair daqui. Isso é uma boa para nós, viu? A gente gostaria muito de ter um delegado aqui por mais tempo. O senhor veio para realmente residir em Piranhas ou o senhor está apenas respondendo? Não, eu resido aqui, inclusive minha mudança chegou antes mesmo de eu assumir a delegacia. Doutor, e antes da gente falar especificamente sobre o caso, é a primeira vez que eu disse em renome justamente por isso. O senhor já foi delegado regional, experiência ali em Jataí, que é uma cidade com uma variedade de ocorrências criminais que acontecem. A Piranhas acaba ganhando muito, né, com essa sua experiência. Uma cidade do interior que tem os seus problemas, são menores, mas tem. A cidade acaba ganhando muito, justamente por isso que eu citei, né, esse seu renome, né? A gente nunca teve alguém com tantas credenciais aqui no nosso município. Acaba que realmente, como você mesmo disse, né, Jataí é uma cidade já grande, tem mais de 100 mil habitantes, então nós temos lá muito tipo de ocorrência que às vezes a gente não tem em cidades menores. Sim. Mas nesse tempo também a gente acaba se especializando, né? Como eu mesmo disse, por último, eu estava à frente de um grupo que trabalhava com investigações de determinados crimes. E agora eu estou voltando para uma delegacia de clínica geral, vamos dizer assim. Então acaba que, de certa forma, mesmo com toda essa experiência, acaba que a gente, numa situação dessa, vai ter que, às vezes, até em determinadas situações, ter que dar uma estudada de novo, rever algumas técnicas, Doutor, o alguns senhor passou por princípios. Itajá, aqui o senhor estava talvez lá por crimes grandes, aqui delegado de interior até intermedia briga de vizinhos por causa de um frango ali que atravessou o quintal do outro e vai na delegacia buscar solução, né, doutor? Sim, isso é bastante comum, né? E a atuação da Polícia Civil, independentemente da natureza do crime, né? Desde que realmente haja ali uma previsão de uma infração penal no Código, independentemente das circunstâncias, a gente tem que atuar. E também a gente atua, obviamente, nessa questão, mesmo em situações de pessoas que procuram a delegacia, que às vezes nem situações de crime a gente também procura orientar as pessoas, né, qual a melhor maneira possível para estar solucionando aquele problema que a demanda requer ali. Doutor, a gente, falando agora do nosso assunto específico, a gente vê muito na TV, na grande mídia, né, nos jornais aí de grande circulação, até mesmo pelas redes sociais, essa questão da internet na vida das pessoas, essa questão de crimes praticados nas redes sociais. Realmente é isso mesmo, o que a gente vê nas redes sociais, aliás, na grande mídia, tem crescido essa situação, pessoas vítimas de golpes, de difamação, de calúnia. Como é que o senhor tem visto aí na sua experiência essa situação? Sim, tem crescido. Antes de entrar especificamente nesse assunto, Jota, eu queria só fazer uma introdução a respeito do tema que eu acho que é válido, que é uma questão envolvendo a legislação hoje que regula o uso da internet, né? Então, até 2014, nós não tínhamos nenhuma legislação específica que regulasse o uso da internet aqui no país. Então, eventualmente, qualquer problema que tivesse em relação à internet, né, um exemplo, um crime contra a honra, né? A gente se utilizava, obviamente que até hoje se utiliza, do Código Penal para repressão na área criminal, mas principalmente na questão civil, nós não tínhamos uma legislação específica. Então, tínhamos que recorrer à Constituição, à matéria geral que era tratada pelo Código Civil, e isso mudou a partir de 2014, com a Lei 12.965, que é a conhecida como a Lei do Marco Civil da Internet, né? Então, essa lei ela veio a trazer os princípios, garantias, direitos e deveres relacionados ao uso da internet. E aí é importante a gente destacar, né, o balanço que essa lei trouxe em relação a todas essas nuances, né? Por exemplo, nós temos lá no artigo 2º, ela fala como sendo um dos fundamentos do uso da internet a liberdade de expressão. Sim. Complementado pelo artigo 3º, onde um dos princípios é a manifestação de pensamento. Mas ela mesma destaca a lei de que tudo isso deve ser feito nos termos da Constituição Federal. A Constituição Federal, por sua vez, lá no artigo 5º, inciso 10º, que trata dos direitos e deveres fundamentais, ele fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, mas garante o direito à indenização
no caso de ofensa, Sim. certo? Então a gente tem que entender essa situação, né, de que essa lei, ela traz de um lado essa garantia da liberdade de expressão, mas ela remete à Constituição, que por sua vez garante também a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E é a partir daí, né, que nós temos então hoje mecanismos para coibir esses abusos que ocorrem com o uso da internet. Especificamente em relação ao tema das redes sociais e dessa tratativa que você propôs, realmente tem aumentado e muito, né? Nós tivemos, isso é um fato notório, nós tivemos uma polarização muito grande de uns anos para cá em relação à política a nível nacional, e isso acaba refletindo também para as questões políticas a nível estadual, a nível municipal, e tudo isso tem influenciado as pessoas, né? Como mesmo disse, a gente encontra hoje, você citou aí agora há pouco a questão dos grupos, né, de redes sociais. Você às vezes encontra hoje dentro de grupos uma verdadeira divisão entre pessoas, né, dando um exemplo aqui, que se dizem de esquerda, de direita, e acaba que através de uma comunicação feita naquele grupo acabam se ofendendo, né, Sim. falando coisas sobre sobre determinada pessoa, sem entrar no mérito se é verdadeira ou não aquela situação, né, mas se realmente atingir a imagem daquela pessoa, atingir a sua honra, né, o seu decoro, obviamente que cabe uma repressão a essa atitude, seja na esfera penal, se configurar algum crime, seja na esfera civil, onde a vítima então pode tomar as providências dela, né, cabíveis. Então assim, a gente tem notado realmente um aumento bastante significativo. A internet, de um modo geral, para mim, quando eu converso isso, eu já disse várias vezes para minha esposa, conversando com amigos, para mim não tem uma maior invenção para mim de todos os tempos é a internet. Não tem Sim. nada que se compara a isso. Mas ela tem os seus percalços, né? Tem a mesma facilidade que ela trouxe de trazer informação, de trazer coisa boa, às vezes também traz coisas ruins, né? Como num caso desse, né? A proliferação de alguma situação em que pode estar atingindo a imagem, a honra e o decoro de uma pessoa. Isso que o senhor disse aí é bastante interessante no ponto da liberdade de expressão. A pessoa é livre, ela tem que entender que ela é livre para dizer o que quer, mas dependendo do que ela diz, ela também tem que entender que ela pode ser responsabilizada por aquilo que ela disse, né, E doutor? sim, A liberdade é para falar, mas não é que pode dizer tudo, contar mentira, acusações falsas, que não vai haver responsabilização. exatamente. Tem um jargão popular que se aplica muito bem a essa situação, que é aquele, né, de que seu direito ele vai até quando começa o do outro. Sim. E isso se aplica na prática a essa situação. Então, mesmo você tendo o direito de se expressar, esse livre direito de se expressar, não é de qualquer forma que você pode fazer isso. A partir do momento em que essa manifestação sua possa atingir o decoro, a honra, a imagem de uma pessoa, você já não está mais dentro da sua razão, e isso a própria Constituição Federal nossa, né, que é a lei máxima do nosso país, prevê. Doutor, eu fico imaginando o senhor aí liderando, comandando uma delegacia, como deve ser difícil situações desses crimes que às vezes podem acontecer e baseados ali na investigação, na opinião dos outros. A pessoa diz alguma coisa na internet, o outro entende que não é correto e aí vai lá para o senhor lidar com isso, né? Por exemplo, o pessoal usa aí a expressão os crimes de opinião, né? Quando a pessoa dá uma opinião, o outro se sente ofendido e vai até a delegacia. Não deve ser fácil, né, doutor, lidar com isso. Não é fácil, né? Em determinadas situações, fica bem tranquilo, né? Às vezes a pessoa se manifesta de uma forma que realmente, né, no momento que você vê aquela situação, você realmente, já de cara, você determina que aquilo ali realmente houve uma ofensa. Mas há situações dúbias e aí a gente vai ter que entender todo o contexto em que aquilo, né, aquelas palavras, aquela manifestação foi feita, e às vezes isso demanda, às vezes, ouvir testemunhas para saber como que foi esse contexto, Sim. investigar, por exemplo, qual que é a relação que a vítima tem com o suposto autor, para saber se eles já não têm, às vezes, um passado de intrigas, para você determinar que realmente a intenção era a de ofender com aquelas palavras.
Então, muitas situações realmente demandam um trabalho investigativo. Doutor, esse tipo de situação já toma parte importante do trabalho policial ou ainda não? Não é como o pessoal diz? Graças a Deus ainda não, Uhum. né? Obviamente que espera-se que isso aumente. Nós estamos agora num ano eleitoral, né? Eleições Sim. municipais se aproximam, né, neste ano. E a gente sabe que nesse período há sempre problemas relacionados principalmente a essa questão de crimes contra a honra, principalmente através de redes sociais, né? Então a tendência é de que nós experimentemos aí um aumento nesse tipo de ocorrência. Espero que não seja Sim. muito, né? Mas hoje em dia não é algo que a gente pode dizer que toma Uhum. muito tempo da polícia, não. Se eu disser isso, eu vou estar mentindo aqui. Uhum. Doutor, e aí o senhor falando, a gente fala muito de grupos de rede social, nós estamos falando aqui por uma cidade interior, então nós vamos para a nossa realidade. Em São Paulo, por exemplo, é o Twitter. Aqui o pessoal nem tem isso, né? São os grupos realmente de WhatsApp e de vez em quando ali um Instagram. Eu quero colocar um tema aqui que às vezes as pessoas não entendem. Eu quero acreditar que é por falta de informação, então é muito importante o senhor estar aqui justamente por isso. Existe aquele mal intencionado que cria um conteúdo que ele mesmo sabe que é falso, que não é verdade, manda num grupo ou manda para alguém e aí os chamados buchas de canhão começam a compartilhar tudo isso. Como é que funciona essa questão, doutor? Qual é a orientação que o senhor daria para situações como essa? E até sabendo já que compartilhar informação falsa também é crime, como é que funciona isso? Explica um pouco pra gente. Sim, você mesmo disse aí, aquela pessoa que obtendo seja uma mensagem, seja um vídeo, uma imagem, né, que pode estar ali ofendendo a honra de uma pessoa, e essa pessoa propaga isso daí, ela incorre na mesma pena Sim. daquele que foi o criador daquele Uhum. conteúdo, certo? Isso está previsto no Código Penal brasileiro, certo? Além disso, é bom a gente aqui, só fazendo um parênteses, né, um destaque, de que o Código Penal também, ele prevê, nós tivemos uma mudança recente na legislação, ele prevê que, no caso dos crimes contra a honra serem perpetrados através de divulgação por rede social, a pena deve ser aplicada em triplo, né? Sim. Então, já tentando coibir esse tipo de Uhum. ação. Mas aqui fica então um alerta aquelas pessoas que gostam, né, de fazer essa chamada lista de transmissão, Sim. né, desse tipo de imagem e tudo mais, e sem saber a veracidade daquela situação, que elas também incorrem. Só para citar aqui um exemplo, nós tivemos um caso, eu não vou lembrar o ano agora certinho, mas, se não me engano, 2017, 2018, lá em Jataí, essa investigação até ficou comigo, em que nós tivemos lá uma situação de um político da cidade em que as pessoas no Facebook criaram uma situação lá e as pessoas vieram no comentário e realmente, assim, fizeram comentários ofendendo realmente a honra Uhum. daquela pessoa. Então, enquanto alguns defendiam, os outros vinham e realmente começaram a se ofendiam a honra. A gente fez uma investigação, no final nós tivemos 15 pessoas que foram indiciadas Sim. só em relação àquela matéria, né, por conta das ofensas que foram feitas naquela situação. Então, assim, além disso, e aí fica o alerta, além dessa questão da lista de transmissão, de estar replicando algo que às vezes nem foi você que criou, você também tem que tomar muito cuidado com em relação aos comentários que você faz Uhum. em redes sociais sobre determinadas publicações, porque isso também pode implicar e você pode vir a incorrer em um crime contra a honra. Doutor, poucos entendem. Antigamente a gente se reunia nas praças. Juntava ali todo mundo para falar da vida dos outros, para conversar, para se divertir. E a internet se tornou essa nova praça pública, né? Então é muito importante deixar claro que o que faz na internet é a mesma coisa que está fazendo na vida real. Afinal, é você que está ali, né? Falando, comentando. Mesma coisa de você ofender alguém numa praça ali, a praça da igreja. Mesma coisa da internet. Incorre no mesmo crime, né? Exatamente, é importante as pessoas terem consciência de que a internet não é terra sem lei, como Sim. muitos pensam por aí. Uhum. Às vezes a pessoa ali está por trás de um celular
onde ela pode, às vezes, fazer um comentário sobre uma determinada matéria que foi publicada por uma pessoa que está, às vezes, lá do outro lado do Brasil, e, às vezes, imaginando que não pode, né, dar nenhum problema para ela, quando, na verdade, pode. Então, Sim. a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, um simples comentário seu pode, de repente, te fazer virar réu numa ação civil de indenização, e aí vai doer no bolso daquele que às vezes ali naquele momento não pensou, não raciocinou da maneira que deveria, né? Não tomou o devido cuidado antes de replicar aquilo ou mesmo de comentar de uma forma que não deveria ter sido feito. Doutor, e tem outra questão, essa jurisprudência já está há algum tempo, mas algumas pessoas não sabem, que são os administradores de grupos, seja de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que cuidam daquele grupo, que agora também tem responsabilidade sobre o que é publicado ali. Como é que está isso, doutor? Essa situação dos administradores, ela é bem... Tem que se analisar cada caso concreto, né? Mas fica aí o alerta, né, para a possibilidade até mesmo, né, da pessoa ser banido da rede social. Sim. Se, de repente, ela não tomar nenhuma providência e houver a divulgação, né, desse tipo de situação que a gente está tratando aqui e a pessoa, né, não tomar nenhuma providência. Isso acontece muito com questões envolvendo principalmente perfis de Instagram e do Facebook, né, onde às vezes você tem ali uma sequência de comentários com ofensas, né, que a gente sabe que o administrador, às vezes, da página, ele tem, né, a condição de fechar os comentários. Sim. E tudo mais, e não faz isso. Muitas vezes WhatsApp hoje até permite você, se você é administrador, apagar postagem de outro membro, né? Exatamente. Então, na verdade, a pessoa que é conivente com isso, às vezes ela pode não incorrer no crime, porque não foi ela que realmente publicou, mencionou, mas ela pode eventualmente sofrer na justiça uma punição no sentido de exclusão da página, uma determinação para que fique um certo período sem poder fazer qualquer perfil em rede social, e isso realmente pode trazer um prejuízo muito grande, principalmente para pessoas que se utilizam, né, da internet como meio de ganhar vida. Doutor, tem muita gente que se esconde através de perfis fakes, que não se identificam, criam e-mails, e muita gente tem dúvida de como está a tecnologia hoje da polícia para identificar essas pessoas. Como a polícia trabalha com isso hoje, de pessoas que criam perfis simplesmente para atacar alguém ou para fazer algum ato criminoso? Bem tranquilo, bem evoluído, não vou poder dar detalhes aqui da investigação, mas a polícia tem todos os meios para descobrir quem realmente construiu esses perfis fakes. Nós tivemos agora... Piranhas não é diferente, isso foi uma questão a nível nacional, apesar de eu não estar aqui, mas tenho certeza que todo mundo ficou apreensivo com aquela questão do anúncio de eventuais ataques à escola, sim, que nós tivemos no ano passado. E lá em Jataí nós tivemos, né, vários casos desses, onde nós ficamos ali pelo menos umas 2 semanas incumbidos em investigações só para essas situações, onde realmente tratava-se dessas situações que você colocou, de perfis fake. Nós tivemos muito sucesso, né, graças a Deus, e em situações, dependendo de qual é o tipo das situações, a gente consegue a colaboração, né, dos provedores, assim, até de uma forma bastante célere, para que a gente possa fazer a repressão a esse tipo de crime. Então, deixando claro, não adianta criar perfil aí com más intenções que a polícia consegue identificar. Tem rastreamento de IP, né, doutor? Tem geolocalização. Tem uma série de mecanismos, né? Igual eu falei, não tem como. Eu não posso falar aqui, porque claro. senão ajuda, pode ser que ajuda a dificultar o nosso trabalho. Mas realmente eu costumo brincar. Se quer falar, não se esconda, fala logo, né? E aguente as consequências, né? Doutor, pela palavra do senhor aí, para o nosso ouvinte, para ficar bem resumido, eu gosto de ser bem simples, para as pessoas entenderem. Fazer na rede social hoje, se você sabe que é um ato criminoso, você está mentindo, caluniando, difamando, que seja, ou prejudicando outra pessoa, é a mesma coisa de fazer aqui do lado de fora da internet. Em alguns casos, como o senhor citou aí, alguns crimes praticados nas redes sociais, a pena ainda é maior, né? Então é importante saber disso. É praticamente a mesma coisa, como você diz. O que é diferente é que, se envolver rede social, o crime fica mais grave,
né? Há como eu disse, uma previsão no próprio Código Penal de que a pena ela é aplicada no triplo, né? Se realmente a ofensa for veiculada em rede social. Doutor, e outro assunto, falando agora dos servidores públicos, aí incluem servidores públicos que são eleitos ou que são concursados, que seja. Algumas pessoas acham que, por exemplo, o doutor é um delegado, está ali num cargo público, ou um vereador, ou um prefeito, ou um vice-prefeito, que seja, o secretário municipal, eles estão ali. O pessoal gosta de dizer, pago pelo povo. E aí acreditam que podem falar o que querem sem nenhuma responsabilidade. Como é que é essa situação, doutor, hoje em dia, a esses ataques, às vezes, que as figuras públicas sofrem? Eu estou dizendo aí as críticas injustas, né? Que são eivadas de notícias falsas, de informações falsas. Como é que está isso atualmente? Olha, obviamente que quem exerce um cargo público, principalmente eletivo, há uma certa, vamos dizer assim, uma certa tolerância, né, à questão relacionadas às críticas, Sim. né? Então, não há nenhum problema, né, você mencionar que fulano ou ciclano faz uma administração ruim, né, que você não gosta da administração que ele faz, que ele privilegia uma certa área, né, em detrimento de outra, né? Tudo isso aí não há nenhuma implicância, vamos dizer assim, no mundo jurídico, né? Isso é normal. Agora, a questão é que você não pode, né, levar isso para uma questão em que venha, por mais que a pessoa exerça um cargo público, que venha atingir a honra, né, o decoro, a intimidade daquela pessoa. Né? Ali atrás do funcionário público há uma pessoa, ele Sim. tem a sua vida privada, né? Tem a sua intimidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas pensam equivocadamente de que, sendo, por exemplo, o vereador, o prefeito, como você mesmo disse, pessoas públicas, que eles podem suportar todo e qualquer tipo, né, de ofensa. E isso não é verdade. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a essa situação, porque numa interpretação errônea desse tipo de situação, a pessoa pode vir aí sim a responder na justiça por crimes ou até mesmo da maneira na área civil, né? Doutor, pode sim falar que um prefeito é corrupto, que um vereador é corrupto, mas a pessoa tem que saber que se o ente se sentir ali incomodado, pode acionar a justiça e essa pessoa tem que responder, né? Tem que provar essas afirmações, né? É o que eu sempre digo, né? Poder pode, mas a pessoa tem que estar Será que ciente deve, e da né? responsabilidade que ela tem, Sim, sim. né? É, é aquilo que eu brinco. Você pode roubar? Pode. Se você, né, quiser se submeter aos rigores da Sim, lei, né, quiser sim. suportar o que a lei prevê, né, então a pessoa, a previsão de determinadas condutas no Código Penal, com a previsão de penas, justamente para inibir esse tipo de ação. Doutor, e como denunciar? Qual é o procedimento? Algumas pessoas às vezes ficam sem saber o que fazer. Na internet, o que é que eu faço? Eu tenho que tirar print, preciso salvar a conversa. Qual é o procedimento? Naqueles casos que a pessoa se sente realmente com a honra ofendida ou até a imagem. Porque, doutor, até permita-me alongar um pouco, existem afirmações nas redes sociais que fazem as pessoas perderem o emprego, ficarem com uma imagem extremamente negativa na sociedade. Portas se fecham, às vezes, por algumas afirmações feitas. Como essa pessoa deve proceder, doutor? Na verdade, assim, a vítima, a primeira coisa que ela tem que pensar num primeiro momento que a gente orienta é a questão de preservar o que ela tem de prova, Sim. como você mesmo disse. É bem salutar que faça então print daquela publicação, daquelas mensagens, de preferência demonstrando realmente quem que é o nome do perfil ou o número de telefone, né? Por exemplo, no caso do WhatsApp, né, da pessoa que foi responsável por estar publicando aquilo ali, né? Porque a partir dali que nós vamos desenvolver um trabalho, né? A pessoa vai ser ouvida a respeito daquilo, se eventualmente negar, a gente tem condição de ir atrás de outras pessoas componentes do grupo ou que também tiveram ciência da publicação para realmente confrontar e saber se realmente aquilo lá foi feito, né? Mas na maioria dos casos não tem nenhuma dificuldade em comprovar isso, né? O que a gente vê muito na prática, às vezes o autor indo lá, né, e alegando que a intenção dele não era de ferir a honra nem nada, em que pese tenha
realmente proferido aquelas palavras ou feita aquela publicação. Mas a orientação que nós damos num primeiro momento, para quem se sentir ofendido, é realmente procurar preservar, né, essa publicação, essa mensagem que possa ter atingido a sua honra, né? Para que a sociedade entenda, doutor, quais são os procedimentos tomados pós-denúncia, partindo ali da polícia até a possível chegada no judiciário? Isso é bastante importante a gente destacar, que é o seguinte, as pessoas às vezes elas procuram a delegacia e com a intenção de que a partir daquele momento ela não tenha mais nenhuma responsabilidade sobre a apuração daquela situação. E isso não é bem verdade. Por que não? Especificamente em relação a esses crimes contra a honra, o Código, a nossa legislação processual penal, ela prevê que, num segundo momento, após a conclusão da investigação da polícia, a própria vítima ela tem que contratar um advogado e entrar com uma ação penal contra a pessoa que ela entende ter sido ofensora. Sim. Certo? Então, assim, para que fique bem claro, né? Se uma pessoa, se a polícia investiga, por exemplo, um caso de um furto, a partir do momento que ela identificou o autor, ela conclui o inquérito, manda isso lá para o judiciário. O judiciário, por sua vez, faz um encaminhamento para o Ministério Público. O promotor vai analisar aquela situação, se ele entender que há prova suficiente, ele mesmo vai processar, vamos assim dizer, o autor do crime. Isso não é possível em relação aos crimes contra a honra. Sim. O Ministério Público, no caso, o promotor de justiça, nesses casos, ele não vai colocar a demanda para frente, né? Vamos colocar aqui de uma maneira bem simples para que as pessoas possam entender. Isso cabe à vítima, isso é uma previsão que tem na legislação processual penal. Nós temos até um caso de exceção, quando esses crimes contra a honra atingem funcionários públicos no exercício da função, aí o Ministério Público, né, se a vítima se manifestar, o Ministério Público pode estar colocando a demanda para frente, mas fora essa situação, que são a maioria dos casos, né, que são vítimas comuns, vamos assim dizer, a vítima tem que contratar um advogado num segundo momento e está entrando com essa ação penal perante o Poder Judiciário. Essa informação é importante, doutor. A gente conversava em off. As pessoas às vezes pensam, não, eu levei lá para o delegado, doutor Ederson, e agora ele vai resolver meu problema. Ele vai fazer aquela postagem ser retirada da internet e tudo mais. Não é bem assim, né? Isso é com o Poder Judiciário e depende da ação da pessoa com o seu advogado indo direto para a Justiça. Isso é muito importante revelar, porque talvez até a pessoa acha que está resolvido. Foi lá no senhor, o senhor ouviu ali os envolvidos e acha que vai resolver. Não, precisa procurar a Justiça. Sim, precisa procurar a Justiça. Tem que contratar o advogado, né, e procurar num segundo momento a Justiça e entrar com essa demanda. No caso, a gente chama de, o que o pessoal costuma chamar de queixa que faz na delegacia. Na verdade, o termo correto para queixa é realmente essa ação penal num segundo momento já perante o Poder Judiciário. A gente fala que eu vou abrir um BO contra você. Aí o BO tudo bem, né? Aí já é lá na delegacia, mas o pessoal costuma falar, né, no jargão popular, fazer uma queixa lá na delegacia e tal, não é a forma tecnicamente correta, mas a gente entende o que se quer dizer, mas como a gente disse, esse segundo momento em relação a esses casos de crimes contra a honra, essa ação que o advogado da vítima vai entrar junto ao judiciário, essa sim é chamada de queixa. Doutor, me ajuda aqui. Algumas pessoas mandaram pergunta e aí eu também, de certa forma, no passado tive essa dúvida, acredito que muito tem. Qual que é a diferença, doutor, entre calúnia e difamação? A gente fala muito disso, às vezes nas redes sociais, a pessoa fica até meio sem saber o que representar, né? Se ele foi caluniado, difamado, qual que é a diferença desses crimes? Já assim, só para iniciar essa questão da pessoa, isso assim, tem gente que sai da faculdade e não sabe, né? Isso é uma questão bem complicada, mas independentemente disso, eventualmente se a pessoa for na delegacia, muitas vítimas às vezes procuram advogados às vezes representam, né, lá na delegacia para que seja instaurada a investigação e muitas vezes até tipificam esse fato como difamação e calúnia, e às vezes no final não é uma ou outra situação, né? Mas isso não importa porque no final acaba que a gente tem que analisar isso daí e fazer a adequada
tipificação do caso, que é o que a gente diz, né, no direito, que é o enquadramento na lei. Mas Né? Então vamos lá. Isso aí tá igual chantagem e extorsão. A gente nunca sabe direito. Exatamente. Né? E como você mesmo disse, né, a problemática ela envolve realmente diferenciar a difamação da calúnia. A injúria não. A injúria ela é uma ofensa, né, contra a dignidade e o decoro. Então, assim, de uma forma bem clara, é um xingamento. Sim. Né? Então, isso aí é o que configura a injúria. Certo? Nós tivemos um vereador afastado aqui, por exemplo, que foi condenado por injúria racial, por exemplo. A gente falou muito desse assunto aqui. Sim, foi até bom você tratar da questão da injúria racial, pois você até, se eu não me lembrar, você me lembra. Sim. Que eu quero falar um detalhe sobre essa situação. Sim. Mas vamos lá. Calúnia e difamação. Né? A difamação, ela é em relação a uma imputação de um fato a uma pessoa, né, que possa atingir a sua reputação, desde que aquele fato não seja precisamente identificado como uma ação criminosa. A calúnia, por sua vez, ela se trata da imputação falsa, né, de um fato que é tido como sendo um crime. Só que a principal diferença em relação à calúnia e à difamação, porque na difamação você pode, às vezes, ter um fato que é imputado a uma pessoa, que ele pode, de repente, às vezes estar se referindo a um crime, ou um fato que não se refere a um crime. Em 2019, o Jota roubou uma laranja no supermercado. Difamação. Né? Difamação. Exatamente. Por quê? Porque você não tem especificamente toda a delimitação do fato. Sim. Se eu dissesse assim, olha, ontem eu estava lá no supermercado Carajás, por exemplo, Sim. e vi o Jota lá, tardezinha, e eu vi que ele pegou um cacho de banana, escondeu na sacola e saiu de fininho. Sim. Isso é calúnia. Sim. Certo? Aí Isso há é especificação, calúnia. né? Há uma especificação de um fato, uma delimitação de um fato preciso. Se eu falo, olha, o Jota, eu tenho conhecimento que ele gosta de ir nos mercados e ficar roubando fruta. Isso é difamação. Sim. Não é calúnia. Por quê? Porque não há uma imputação precisa de um fato. Não sei se deu para compreender. Deu sim, ficou né? claro. Então, assim, a calúnia, ela só se configura quando você imputa certamente um fato que é falsamente, né? Imputa falsamente um fato que é tido como crime. Né? Você vai ali, diz, por exemplo, data ou época, e qual que foi o dado preciso, qual que foi o fato, quem que foi a vítima, calúnia. Mas se você fala assim, não, o Jota é ladrão, o Jota gosta de ficar ofendendo as pessoas pelas redes sociais, né, que poderia estar imputando um crime contra a honra, né, falsamente a você, e esse caso, na verdade, configura uma difamação. Certo. Então, assim, às vezes a gente pode fazer uma referência a uma determinada situação, imputar um fato, falar alguma coisa na difamação, em que pode ser relacionada à vida privada ou, às vezes, querendo imputar um crime, né? Então, assim, eu falar, olha, o Jota, ele não gosta de pagar as pessoas. Isso também é uma difamação, Sim. né? Como o Jota, né, é agiota. Sim. Você poderia pensar assim, não, isso é uma calúnia porque a agiotagem é crime. Tá, mas só falar que ele é agiota? Não. Aí a partir do momento que eu falo assim, olha, o Jota emprestou o dinheiro pro fulano, emprestou 100 mil pro fulano e está cobrando 10% ao mês dele. Sim. Calúnia? Sim. Porque você está imputando um fato preciso, né, que é a usura, a agiotagem. Eu não sei se deu para compreender certinho, né? Então essa é basicamente a diferença entre a difamação e a calúnia. Eu não perguntei para o senhor, mas o senhor levantou aí, é importante saber. O que é injuriar alguém, doutor? Injuriar alguém é você atingir a dignidade e o decoro dela com uma palavra. Sim. Né? É basicamente o xingamento. A gente não pode nem tentar dar exemplo aqui, né? Porque... qualquer tipo de xingamento. Eu acho que aqui não tem problema, né? Sim. Falar que a pessoa é burra. Não, Sim. fulano de tal é burro demais, não sabe fazer nada. Né? E, enfim, qualquer tipo de xingamento. Não, fulano é vagabundo, não gosta de trabalhar. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa, né, que ofende, né, a dignidade e o decoro da pessoa. E isso é
se configura a injúria. Né? Basicamente, para se ter assim, uma noção bem clara de diferenciar a injúria da difamação, na difamação geralmente você tem a imputação, às vezes, de um fato, né, concreto. Né? O Jota gosta de ficar vendendo bebida alcoólica para adolescente. Né? Você vai estar aí cometendo uma difamação, uma injúria, não é calúnia porque você não está especificando, né, quando isso ocorreu, mas é diferentemente de falar o Jota é um bêbado. Sim. Aí isso já é injúria, entendeu? Compreendi. Doutor, e o senhor falava aí da injúria racial, e até levanto esse ponto, que a injúria, ela aumentou aí a questão da pena, porque agora se equipara também ao próprio racismo. Fala um pouco pra gente sobre isso, doutor. Sim, exatamente. Nós tivemos uma mudança no ano passado, então a partir de janeiro do ano passado, né, com a lei 14532 de 2023, que promoveu uma mudança na lei do racismo, que é a lei 716 de 89. Né? Então, a injúria racial que era prevista no Código Penal, né, com uma pena agravada, ela deixou de ter essa previsão no Código Penal e ela foi lá para essa lei que trata do racismo. Então, foi incluído um dispositivo penal nessa lei, onde ela foi tratada, né, o pessoal fala até em racismo, mas na verdade ela ainda continua sendo uma injúria, mas tratada de uma forma muito mais grave. Sim. Certo? Então, tem uma previsão lá de uma pena de até 5 anos para quem cometeu uma injúria, né, e fizer referência aí à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Nós tivemos muitas situações em redes sociais, principalmente, relacionadas a essa questão da procedência nacional, né, falando de pessoas que eram oriundas, né, de estados do Nordeste e tudo mais. Então, foi o que também, né, fez com que incluísse isso nessa lei. Então, você injuriar alguém se referindo à questão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, você vai sofrer as duras penas dessa lei, né, desse dispositivo que está lá na lei do racismo. Doutor, nosso tempo já está aqui estourando, mas eu não gostaria de terminar essa entrevista sem falar desses golpes na internet atualmente. O senhor tem recebido, doutor, muita queixa sobre isso, como o senhor usou aí a palavra queixa, né? Sobre esses golpes. É esse padrão mesmo aqui na nossa região? O senhor que atuou em Jataí, está aqui em Piranhas agora, como é que está essa questão atualmente? É uma questão bastante delicada. Crime de estelionato. Estelionato tem alguns casos que até configura furto, aqui não cabe, não é o momento para a gente tentar diferenciar, não estamos em aula de direito penal, mas golpes, né, virtuais de um modo geral. Foram os crimes que nós tivemos de 4 a 5 anos para cá, o maior aumento. Né, e coisa assim, de aumento de às vezes mais de 500% dentro de um ano para o outro. Né, então é uma situação que nós estamos vivendo. Essa questão dos bancos virtuais, questões relacionadas ao Pix, isso tudo facilitou de uma maneira muito grande a atuação dessas pessoas, né, de verdadeiras organizações criminosas. Então facilitou demais a abertura de contas, né, com documentação falsa, né, e a partir de um segundo momento, com a aplicação desses golpes, e aí já se utilizando do Pix, há uma facilidade muito grande para você diluir esses valores e acaba que a polícia não consegue, né, fazer uma Todo dia é um golpe recuperação. novo, né, doutor? Exatamente. É impressionante. É até difícil dar dica de como se proteger, porque todo dia surge uma forma diferente de golpe. Todo dia surge um golpe diferente, é incrível. Lá em Jataí, eu ultimamente, antes de vir para cá, eu estava trabalhando com esse tipo de ocorrência. Então, assim, a cada dia surgia uma situação nova. Assim, de um modo geral, o que a gente pode orientar as pessoas é sempre desconfiar, principalmente de coisas que você está vendo ali uma vantagem que realmente você imagina assim, nossa, mas como que vou ter uma vantagem aqui? Desconfiem porque realmente situações como essa, né,
não são fáceis. Nós temos aí, às vezes, anúncios em redes sociais de trabalhos, nem é trabalho, né? Investimento, vamos dizer assim, em que se promete ali ganhos de 100%, 200% em poucos dias. Já chegou para mim uma mensagem de eu ganhar R$ 3.000 por dia. Já. Pensa num trabalho bom, doutor. E os criminosos, a gente fala assim na brincadeira, mas utilizam da ingenuidade de pessoas que às vezes são simples, um idoso, uma pessoa ali que não tem tanto conhecimento e acaba caindo nisso. Doutor. Sim, com certeza. Acaba caindo assim. Depois a gente pode estar voltando aqui na rádio num outro momento para, às vezes, tratar especificamente de determinados tipos de golpe que são mais comuns e também passando dicas sobre prevenção, né? Principalmente temos umas dicas importantes sobre como se preservar em relação às questões de perfis de redes sociais, né? Para não ter o perfil hackeado, como o povo gosta de dizer, né? Que realmente traz muito transtorno para as pessoas. Tem gente hoje ainda que tem simplesmente como proteção a senha, né? Isso não dá mais, né? Exatamente. Sempre tem que ter uma conferência, né, de um segundo fator ali de conferência, né, e a gente dá até umas dicas também de como fazer isso da melhor maneira possível, tendo né, alguns mecanismos na internet disponíveis de forma gratuita, né? Mas aí, assim, só para a gente resumir aqui, é bastante comum também os golpes onde pessoas entram, e aí, como você mesmo disse, às vezes com pessoas idosas, entram em contato fingindo ser funcionários de banco, né? O golpe da compra falsa. O pessoal manda mensagem dizendo, tem uma compra de 3.000 aqui no seu nome, eu quero te ajudar. Exatamente. Aí você fica desesperado, aí a pessoa já fala que vai mandar uma mensagem ali com um link para você contestar aquilo. E na verdade, ao clicar aquilo ali, você está inserindo no seu celular um vírus, onde a partir daquilo ali ela tem total controle sobre o seu celular e obviamente sobre o aplicativo de banco, e aí o negócio desanda mesmo. E o senhor, a gente conversava em off, é muito difícil recuperar esses valores depois que o golpe é aplicado, né, doutor? Muito difícil, né? As investigações que a gente tem feito na prática, a gente verifica assim que a partir do momento que é feita a transferência da conta da vítima para a conta do golpista, em poucos minutos, 5 minutos, 10 minutos, aquele dinheiro já não está mais naquela conta para onde ela foi inicialmente, a quantia foi transferida, e aquilo às vezes... Dá um exemplo, né? Às vezes a vítima perdeu 10 mil, foi transferido para uma conta. Em 10 minutos eles conseguem fazer 20 transferências de R$ 500 para 20 contas diferentes. Tudo isso já com o objetivo de dificultar a ação da polícia na recuperação desses valores. A polícia prende, a gente tem visto diversas notícias, prende essas quadrilhas, mas é o dinheiro que acaba indo embora. Exatamente, é isso que eu ia dizer, né? Às vezes a gente, claro, tem uma certa dificuldade, mas tem dado resultado, né? Tem se obtido prisão de pessoas envolvidas, mas para a vítima, às vezes, só isso, né, não vai ser suficiente, né? Vai ficar no prejuízo, e realmente é bastante complicado, porque esse tipo de golpista, ele já tem consciência de como a polícia vai agir nessas situações. Muitas vezes ele sequer tem veículo, nome ou qualquer outro bem no seu nome que a polícia possa ir atrás, pensando num eventual ressarcimento da vítima. É tanto golpe, é golpe da pessoa que está ali doente e não está doente nada, e um monte de gente faz pix, é o golpe da rifa falsa, vou sortear celular, vou sortear moto, e a pessoa compra e nunca mais recebe. Então, a gente, felizmente, temos um delegado acessível, podemos falar no futuro, né, doutor, sobre essas questões. São muitas variedades de crimes que levariam um tempo longo aqui. É um tema de interesse nosso em estar conversando com vocês aqui, né, difundindo isso e procurando, a partir disso, né, evitar que pessoas venham a cair nesse tipo de golpe, né? Já me proponho aqui, quando tiver um espaço aí, a gente está voltando aqui para tratar especificamente dessa temática. A gente que coloca a rádio à disposição, doutor, a gente é muito fã aqui do trabalho da polícia. Quem nos acompanha sabe, nossa polícia tem aqui um índice
enorme de solução de crimes. Aqui é difícil alguém cometer um crime, 2 dias depois já não está atrás das grades. Tenho certeza, com toda a experiência do senhor, isso só vai melhorar. E a gente quer agradecer também da abertura que o senhor tem. O último delegado que teve aqui no estúdio, que atendeu o nosso convite, né, outros concederam entrevista, mas aqui no estúdio, até trabalhou lá na mesma cidade com o senhor, o Dr. Marlon Souza Luz, né, que esteve aqui com a gente. Foi o último antes do senhor estar aqui nesse estúdio, então a gente agradece. Sei que o senhor é muito atarefado, está chegando agora, muito trabalho, e abriu esse tempo aqui para estar conversando com a nossa comunidade, para estar conversando com a gente. Conte com a rádio também para divulgar as ações policiais. Estaremos sempre aqui. Algo a mais que o senhor queira acrescentar aí para a nossa comunidade? Agradeço aí os elogios, a abertura que vocês deram. Um prazer estar aqui com vocês, né? O trabalho nosso passa por isso também, que é um trabalho de não só de repressão, né? Que é aquele trabalho feito pós-crime, vamos dizer assim, mas um trabalho de prevenção também, né? Como a gente estava falando da questão aqui dos golpes, que nós vamos tratar aí no futuro, e isso é bastante importante, né? Então ter essa abertura aqui, né? E já agradecendo aí pela oportunidade, ter essa abertura aqui é bastante importante, né? Então foi um prazer estar aqui com vocês nesse horário, estar podendo contribuir aí, e me coloco à disposição da população, não só eu, mas todos os policiais civis, a delegacia, né, da Polícia Civil se coloca aí à disposição da população de Piranhas. A gente atende Arenópolis também, população de Arenópolis, para aquilo que for preciso.